Na época, eu estava no SAMU de Itapevi fazia mais de 15 anos. Não era mais novidade para mim, não. Já tinha atendido de tudo. Acidente, agressão, parto no meio da rua. Mas tem uma ocorrência de 2019 que ficou atravessada. Até hoje, se escuto o telefone tocar de madrugada, me dá um arrepio que não sei explicar. Foi uma chamada que caiu quase no fim do plantão. Me lembro até hoje do código. Ocorrência 00887, chamada via 192. A voz do operador saiu seca. Atendimento em zona rural. Ligação confusa. Provável cárcere. A gente já prepara o psicológico porque nesses casos pode ser de tudo. Eu estava com a técnica Maria. Excelente profissional. Firme. Pegamos a ambulância e fomos. No caminho, tentamos entender o que tinha sido falado. Era só uma frase, dita por um rapaz, com a voz tão fraca que o sistema nem reconheceu direito. Só ficou registrado. Moço, por favor, vem aqui. Ele não deixa eu sair faz meses. O operador tentou ligar de volta, mas o número caiu em seguida. Nenhuma resposta depois disso. A central conseguiu puxar a localização aproximada, ali perto da Vila Rosária, zona rural de Itapevi. Fim de rua de terra, lugar ermo, mato dos dois lados. A gente chegou e de cara achou estranho. Era uma casa de tijolo cru, sem reboco, portão enferrujado. Parecia abandonada, mas tinha roupa no varal, carro coberto com lona do lado. Campainha quebrada. Batemos palma, chamamos. Nada. A vizinha do lado saiu por cima do muro. Falou que ali morava um rapaz sozinho, meio quietão, que a avó dele tinha falecido há uns anos e desde então ele ficou estranho. Segundo ela, não tinha ninguém mais lá dentro. Polícia foi acionada, como é de praxe nesses casos. Enquanto isso, tentamos mais contato. Fomos até a porta da frente e ouvimos barulho. Um arrastar de cadeira, coisa leve. A porta estava trancada por dentro. Eu dei uma chamada, identifiquei como SAMU e escutei a voz dele. Bem baixa, quase um sussurro. Ele tá aqui ainda. Ele tá olhando. Foi nessa hora que eu senti que ia dar ruim. Os PMs chegaram uns 15 minutos depois. Arrombaram a porta da cozinha pelos fundos. A casa por dentro estava completamente suja. Poeira, louça acumulada, cheiro de mofo com alguma coisa mais forte, tipo remédio vencido, sabe? Tinha papel alumínio nas janelas, todas cobertas. Luz fraca, quase tudo no escuro. O rapaz estava sentado no chão do quarto, costas na parede, com um cobertor jogado por cima. Magro demais, cabelo embolado, olho fundo. A primeira coisa que ele disse quando viu os policiais foi: "Não confia neles, eles são iguais." A gente tentou acalmar. Ele dizia que um homem morava ali com ele e que esse homem impedia ele de sair, trancava tudo, dava um líquido toda noite que fazia ele apagar. Disse que via a sombra dele andando pelos cômodos, que tinha câmera dentro das tomadas. Coisa pesada, mas não tinha ninguém. Revistamos a casa toda. Nenhum sinal de outro morador, nada de remédio controlado, nada suspeito. Só bagunça, sujeira e um monte de caderno rabiscado. Uns desenhos estranhos, tipo bonecos em jaulas, olhos grandes, portas sem maçaneta. A gente prestou os primeiros atendimentos ali mesmo. Ele tremia, pele pálida, pupila dilatada. Falava baixo, olhando para o canto da sala o tempo todo, como se tivesse alguém ali. Mesmo com todo o nosso protocolo, ele se recusava a sair da casa. Começou a gritar quando tentamos colocar ele na maca. Dizia que ia deixar a casa sem proteção. E aí desmaiou, do nada. Levamos ele para a UPA do centro. No dia seguinte, soubemos que o diagnóstico fechado foi de esquizofrenia severa. Isolamento prolongado, transtorno psicótico. Segundo o histórico, ele já tinha passado por avaliação anos antes, mas tinha abandonado o tratamento depois que a avó faleceu. O caso foi encerrado como distúrbio mental com negligência. Nenhum crime, nenhum homem. Só ele ali o tempo todo. Mas eu vou te falar. Tem coisa que você vê, mas não entende. E tem coisa que você não vê, mas sente.
Aquela casa, ela estava vazia, sim, mas não estava em paz. A sensação era essa. A Maria, que estava comigo naquele dia, até comentou depois. Ele podia estar doente, sim, mas alguém fazia ele acreditar que tinha outro ali. Ela falou isso brincando, mas eu percebi que ela também ficou mexida. Teve um detalhe que me pegou, coisa pequena, mas que me acompanha até hoje. Enquanto a gente esperava a PM chegar, eu entrei rápido na cozinha para ver se tinha água, alguma coisa, e vi uma xícara na pia, quase limpa, como se tivesse sido usada naquele dia. Só que o rapaz, do jeito que estava, claramente não estava conseguindo cuidar de nada ali fazia tempo. Tinha também 2 pratos no escorredor, um deles com um garfo dentro, molhado ainda. Pode parecer bobeira, mas eu olhei aquilo e pensei, se ele mora sozinho, por que 2 pratos? A investigação não levou isso em conta, claro. Ninguém mencionou, mas ficou na minha cabeça. Assim como a forma que ele reagiu aos policiais, como se eles fossem cúmplices de alguém, como se ele já tivesse tentado pedir ajuda antes e não tivessem acreditado. Ele repetia muito isso. Já tentaram me tirar, mas eles voltam. Eles moram aqui. Na hora, a gente tratou como delírio. Mas depois que tudo passou, eu fiquei com uma dúvida que nunca saiu de mim. E se ele não estivesse delirando o tempo todo? E se teve sim alguém ali com ele em algum momento? E ninguém viu? O que me corta é que essa chamada só chegou até a gente porque ele conseguiu um fio de força naquele dia. Porque se dependesse do sistema, ele ia continuar lá. No escuro, em silêncio, com medo de alguém que talvez nem existisse. Ou existia, e a gente que não percebeu. Tem noite que eu lembro da voz dele no telefone, quase sussurrando. Ele não deixa eu sair faz meses. Não era uma frase de quem está inventando coisa, não. Era de quem já tinha aceitado que ninguém ia ouvir. Depois desse dia, toda vez que recebo uma ligação estranha, eu penso 2 vezes antes de achar que é trote, porque tem coisa que não sai nos laudos, não aparece nos relatórios, mas existe, de um jeito ou de outro, existe, e tem silêncio que grita. Não é fácil falar disso. Já se passaram quase 2 anos e mesmo assim eu ainda me pego olhando para o celular, esperando alguma coisa dele que não venha seca, que não venha daquele jeito. O nome dele é Leandro, meu filho. Tem 22 anos agora. E era o tipo de menino que todo mundo dizia que ia longe, nunca deu trabalho. Sempre calado, estudioso, daqueles que preferem biblioteca à festa. Eu criava ele sozinha, então me apeguei demais. Nossa relação era muito próxima, talvez até demais. Quando ele passou num concurso público em Curitiba, eu fiquei feliz, claro, mas também preocupada. A gente é de Maringá, então ele ia morar completamente sozinho pela primeira vez, mas ele parecia seguro. Me prometeu que ia me ligar todo dia, e nos primeiros meses ele cumpriu. Até que começou a sumir. Primeiro ele dizia que era o cansaço, depois parou de ligar e só mandava mensagem. E aí os áudios começaram curtos, frios. Às vezes ele só respondia ok, às vezes nem isso. Teve um dia que ele mandou um áudio que me deixou com o coração apertado. Eu tinha mandado uma mensagem de boa noite, como sempre. Ele respondeu assim: "Mãe, não me chama mais à noite. Eu não tô sozinho depois das 20 horas. Eu ouvi aquilo mais de 20 vezes. Reparei que ele não sussurrava, não estava com medo. Ele falava como se fosse um aviso mesmo, como se tivesse regras que ele precisava seguir. Eu tentei argumentar. Ele visualizava, mas não respondia. E aí eu comecei a sonhar com ele. Pesadelos, sabe? Com ele trancado em algum lugar escuro, acordava suada com aquela sensação de que alguma coisa estava errada. Foi aí que eu decidi ir até lá, sem avisar. Peguei um ônibus para Curitiba e fui direto para a kitnet que ele alugava no centro.
Uma construção antiga, sem porteiro, daqueles corredores abafados, cheios de portas iguais. Bati. Ninguém respondeu. Mas quando girei a maçaneta, a porta abriu, sozinha. Ele estava lá, sentado no sofá, de moletom, cabelo mais comprido, barba rala, mas o rosto era como se estivesse murcho, os olhos sem brilho. Ele me olhou com um susto que durou só 2 segundos e depois já voltou a mexer no computador. Disse com a maior naturalidade do mundo: "A porta não tranca mais, mãe." A forma que ele falou aquilo me arrepiou. Eu entrei e logo senti o cheiro. Era uma mistura de mofo, incenso queimado e um azedo estranho, como coisa parada. O lugar estava uma bagunça. Não tinha quase luz natural. A janela vivia fechada com um pano preto. O banheiro, ele pediu para eu não entrar. Só disse: "Tá com proteção. Não mexe nas proteções, por favor." Eu fui até a porta do banheiro quando ele foi na cozinha. Estava coberta com um pano escuro e por baixo da fresta tinha sal grosso. Muito. Espalhado mesmo, como se estivesse tentando vedar algo. O espelho que eu vi de relance também estava coberto. Perguntei o que era aquilo. Ele respondeu que tinha feito um curso online de proteção energética urbana, que aquilo ali era uma zona neutra, que estava tudo sob controle, mas que eu não podia quebrar o que ele tinha montado. E sabe o que mais me assustou? Ele falava tudo isso com uma calma que não era dele. Um tom ensaiado, quase automático. Eu insisti para passar a noite com ele. Disse que tinha trazido comida, que podia dormir no chão. Ele relutou, mas acabou deixando. Disse só: "Não abre a porta do banheiro e não me chama depois das 8. Eu dormi no colchão de solteiro, ele foi pro sofá. Mas naquela noite, foi como se o tempo tivesse congelado ali dentro. Eu acordei várias vezes suando frio, com a sensação de estar sendo observada. Teve um momento que eu acordei com o som da maçaneta girando, bem devagar. Eu olhei e juro por Deus, ela mexia sozinha. E eu ouvi passos curtos, como se alguém estivesse caminhando bem lentamente entre o sofá e a porta. Eu tentei levantar, mas meu corpo não respondia. Estava travado. Parecia que tinha um peso em cima de mim. Não era dor, era pressão. Como se alguém tivesse deitado sobre o meu peito, mas sem corpo. No meio daquilo, eu ouvi um sussurro, muito baixo. Parecia vindo do banheiro. Só que eram 2 vozes. Uma delas parecia chorando. A outra só repetia alguma coisa, como se rezasse ao contrário. E eu ali, travada, só conseguia mover os olhos. Quando consegui levantar, o quarto estava do mesmo jeito. O Leandro, no sofá, deitado de costas, mas com os olhos abertos. Eu perguntei se ele tinha ouvido alguma coisa. Ele respondeu: "Não era para você ouvir. Você quebrou a neutralidade." No dia seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Fez café, perguntou se eu queria pão, mas eu percebia que ele não me olhava nos olhos, não tocava em mim, não chegava perto. Antes de ir embora, ele foi tomar banho. Eu peguei o celular dele. Nem sei porquê, foi impulso. Abri o navegador, vi os sites que ele visitava, fóruns, grupos, canais fechados, tudo sobre ocultismo, simbiose energética, magia de servidão. Ele tinha postado num desses fóruns uma frase que eu nunca mais esqueci: "Só posso manter a entidade satisfeita se eu continuar servindo." Foi aí que eu travei. O que era aquilo? Era loucura? Era alguma coisa real? Eu pensei em tudo: psicose, influência ou outra coisa. Não tive coragem de confrontar ele. Não naquele dia. Peguei o ônibus de volta para casa me sentindo como se tivesse deixado ele para trás. Mas ele já não era o mesmo. Hoje, ele ainda responde minhas mensagens, sempre curtas, frias, nunca mais ligou por vídeo, nunca mais me chamou de mãe. Eu tento ajudar. Já falei com padre, com psicólogo, com colegas de trabalho que moram em Curitiba. Todos que tentam contato com ele desistem. Dizem que ele tá bem, mas no tom
eu sinto que não tá. A última vez que perguntei se ele estava se cuidando, ele só respondeu: a porta continua destrancada. E eu não sei se isso é para eu entrar ou para alguma coisa não sair. Depois daquela visita, eu passei a viver em função das mensagens dele. Qualquer oi que ele mandava, eu já sentia um alívio, mas era sempre isso. Só oi, sim, tô ocupado. Nunca mais um mãe, nunca mais uma pergunta sobre mim. Aos poucos, eu comecei a entender que o Leandro que eu conhecia estava lá só por fora. A aparência ainda era a mesma, mas o jeito, a fala, os horários, tudo mudou. Teve uma noite que eu sonhei com ele. Era um sonho esquisito, mas não parecia sonho. Eu estava no corredor daquele prédio, a porta dele entreaberta, e eu ouvia alguém chamando meu nome, só que era a voz dele, misturada com outra voz mais grave, mais lenta, como se duas bocas falassem ao mesmo tempo. Acordei com o coração disparado e na mesma hora o celular apitou. Era uma mensagem dele, 2 da manhã. Mãe, você me chamou? Eu gelei. Eu não tinha mandado nada. Na hora pensei em tudo. Será que ele sonhou a mesma coisa? Ou será que ele estava ouvindo? Comecei a pesquisar. Não é do meu feitio, mas entrei em uns fóruns. Vi relatos parecidos, de gente que dizia que se afastou de tudo e de todos depois de mexer com certas práticas. Falam de simbiose, de entidades que aprendem a viver em ambientes humanos. É coisa que parece absurda, até você ver alguém que você ama se desfazer aos poucos. Voltei a Curitiba mais 2 vezes. Na última, nem consegui subir. Quando cheguei na portaria, um vizinho veio me abordar. Perguntou se eu era mãe do rapaz da kitnet 302. Disse que ouvia ele conversando sozinho de madrugada. Que uma vez viu ele saindo do apartamento sem camisa, andando pelo corredor com olhos fechados, murmurando uma língua que ele não entendeu. O rapaz do 302 nunca causava problema, segundo ele. Só era estranho, frio. Tentei insistir. Subi até o andar. A porta, como sempre, encostada. Mas eu não entrei. Eu fiquei parada ali, ouvindo. E o que eu ouvi não tem explicação. Tinha alguém lá dentro. Mas não era só ele. Eram 2 tons de voz. Um grave, rouco, e o outro mais agudo, mais arrastado. Eles repetiam juntos uma frase que eu não conseguia entender direito. Só sei que toda vez que paravam, dava para ouvir um barulho no ralo do banheiro, como se tivesse água borbulhando, ou alguma coisa se mexendo ali dentro. Eu fui embora, tonta. Sabe quando o corpo tá quente por fora, mas gelado por dentro? Cheguei em casa e chorei. Me senti inútil. Já chamei pastor, padre, terapeuta. Já tentei contato com o RH do órgão público onde ele trabalha. Ele ainda aparece lá, ainda entrega as tarefas, mas ninguém consegue se aproximar. Disseram que ele é excelente profissional, pontual, mas distante, que os olhos dele parecem nunca estar focados em ninguém. Um colega chegou a dizer que uma vez viu ele olhando fixamente para a parede da sala de reuniões, como se escutasse algo, e depois saiu do nada, sem dar explicação. Semana passada, ele mandou uma foto da porta, só a porta da kitnet, e escreveu: ainda está aberta. Eu perguntei o que aquilo significava. Ele respondeu: a entidade se acostumou comigo, ela gosta do lugar. Eu não sei mais o que pensar. Não sei se é doença, não sei se é real. Só sei que quando olho para aquela imagem da porta entreaberta, parece que eu estou olhando para uma ferida aberta que nunca vai cicatrizar. Hoje eu tento seguir com minha vida. Trabalho, ajudo nos grupos da igreja, cuido do meu jardim. Mas todo fim de tarde, eu pego o celular e fico esperando, torcendo para um dia ele mandar um áudio com a voz dele de verdade. Nem que seja para dizer: tô bem, mãe. Mas ele nunca manda. Só frases secas, sempre no mesmo horário, sempre com as mesmas palavras. Como se não fosse ele respondendo. Como se alguém ou alguma coisa estivesse respondendo por ele. Eu pensei em voltar lá, mas tenho medo.
Medo de olhar nos olhos dele e não reconhecer mais nada. Medo de entrar e sentir que já é tarde demais. O pior é isso. A porta dele continua destrancada. E eu não sei se é por medo de quem está fora ou de quem está dentro. Eu sei que aquele ainda é meu filho, mas às vezes me pergunto se ele ainda está ali, ou se virou só uma casa aberta para alguma coisa entrar. Quando eu era criança, meus pais receberam de herança o apartamento do meu tio-avô, lá em Olinda. A gente morava apertado num lugar menor e foi uma oportunidade boa, sabe? Apesar de o prédio ser bem antigo e meio mal conservado, eles ficaram animados com a mudança, e eu também, no começo. O apartamento era no térreo, número 106. Tinha um cheiro meio carregado, mas meus pais diziam que era por causa da umidade das paredes, que iam reformar aos poucos. Era o tipo de prédio com corredores abafados, janelas pequenas e onde quase todo mundo era idoso. Silencioso até demais. Eu lembro que minha mãe vive dizendo que casa velha guarda lembrança demais, mas ela falava isso rindo. Na prática, tinha um quarto no fundo do AP que ninguém entrava. A gente só usava 2 quartos, o deles e o meu. O do fundo ficava sempre trancado. Minha mãe dizia que era só para guardar coisa, que tinha mofo e não era seguro. Mas eu notava que ela evitava até passar perto. E toda vez que meu pai mencionava abrir para limpar, ela mudava de assunto. Nunca foi algo declarado. Só um silêncio meio combinado. Na época, meu irmão tinha só 6 meses. Era um bebê calmo. Dormia bem, mas depois da mudança, ele começou a ter uns choros esquisitos de madrugada. Não era normal. Minha mãe dizia que era cólica, dente nascendo, essas coisas. Só que os choros sempre vinham em horários muito específicos, quase sempre depois das 2 da manhã, e só paravam quando ela pegava ele no colo e andava com ele pela casa. O mais estranho, ele nunca chorava no quarto dela. Só no meu, ou no corredor perto do quarto fechado. Eu comecei a reparar numa coisa que me deixava desconfortável, mas eu não falava. Tinha noites que eu escutava um som bem baixo, como se fosse uma mão batendo na madeira. Não era batida forte, era tipo toque de unha mesmo. Como se alguém quisesse chamar a atenção, mas sem pressa. No começo achei que era encanamento vizinho, mas uma vez eu ouvi uma voz tão baixa que parecia que vinha de dentro da parede. Dizia assim: "Me abre, só um pouco." A voz era de mulher e era calma, mas me arrepiava inteira. Eu fiquei sem dormir aquela noite, mas no dia seguinte me convenci de que devia ter sonhado. As coisas começaram a mudar de verdade quando eu acordei uma madrugada com meu quarto com cheiro forte de leite azedo. Aquele cheiro pesado que parece que fica no nariz. Levantei, fui até a cozinha, nada. Verifiquei o lixo, estava vazio, mas o cheiro vinha do corredor. A luz estava apagada e por algum motivo eu não consegui ligar. Minha mão tremia. Eu voltei para o meu quarto meio tonta. Quando passei pela porta do quarto trancado, tive uma tontura forte, como se o ar ali fosse mais pesado. No dia seguinte, perguntei se minha mãe também tinha sentido o cheiro. Ela disse que era coisa da minha cabeça, que às vezes pano de prato mal lavado ficava assim. Na noite seguinte, eu acordei de novo com o choro do meu irmão, mas dessa vez ele estava mais distante. Não parecia vir do quarto dos meus pais. Eu me levantei, segurei a respiração e fui até o berço. Quando cheguei, não consegui me mexer. Tinha uma mulher ajoelhada do lado dele, cabelo escuro preso, vestida com uma bata clara. Ela passava a mão na cabeça dele devagar, como quem ninava. Eu não consegui ver o rosto. Estava de costas, agachada. Eu gritei, alto. Meus pais acenderam a luz, correram e quando eles chegaram, ela já não estava. Meu pai me sacudia perguntando o que eu tinha visto. Minha mãe me abraçou forte. E foi a primeira vez que eu vi medo nos olhos dela.
Não me perguntaram mais nada naquela noite. Nos dias seguintes, ninguém comentou o assunto. Mas eu mudei. Comecei a ter uns desmaios. Ficava fraca de repente. Não conseguia comer. Dormia mal. Acordava suando. Minha mãe me levou em 2 médicos diferentes. Fiz exame de sangue. Nada deu errado. Um deles chegou a dizer que era só estresse da mudança. Mas eu sabia que tinha algo naquele quarto. Uma vez, eu vi meu pai parado em frente à porta trancada. Só parado, olhando para a maçaneta. Ele não notou que eu estava ali. Quando me viu, desviou o olhar. Fingiu que estava mexendo em algo na parede e foi para a cozinha. As noites ficaram mais pesadas. E os sonhos, piores. Sempre com a mesma mulher. Nos sonhos, ela dizia que era a verdadeira mãe do meu irmão. Que ela morava ali. Que eu estava ocupando o lugar de alguém. E que a casa não queria criança grande. Só bebê. Eu comecei a ter medo de dormir. Meu corpo enfraqueceu. Fiquei muito pálida. Minha avó, que veio nos visitar um fim de semana, ficou assustada. No domingo à tarde, depois que me viu deitada no sofá, ela chamou minha mãe num canto e ficaram discutindo baixo. No dia seguinte, minha avó voltou com um envelope cheio de papéis antigos. Um deles era uma foto em preto e branco. Eu reconheci a mulher da foto na hora. Era ela. E foi aí que a verdade começou a aparecer. A mulher da foto se chamava Helenice. Tinha sido a primeira moradora daquele apartamento. A avó explicou com muito cuidado que ela perdeu um bebê poucos dias depois de chegar da maternidade. Ninguém sabia direito o que aconteceu. Só diziam que ela não aceitou bem a perda. Segundo a vizinhança, ela passou a viver trancada no quarto dos fundos, com uma boneca no colo, dizendo que era o filho. A coisa foi piorando com o tempo, até que um dia encontraram ela desacordada, sentada numa poltrona. Ela não resistiu. A família nunca mexeu em nada do quarto, só trancaram e deixaram como estava. E com o tempo, a história foi sendo esquecida. Até a minha mãe, que sabia de parte disso, nunca quis tocar no assunto. Nesse mesmo dia, eu tive uma crise feia. Minha pressão caiu e eu desmaiei no corredor, bem na frente da porta. Quando voltei a mim, estava no meu quarto, mas algo estava diferente. O cheiro, o silêncio e o frio. Eu olhei para o lado e a porta do quarto dos fundos estava entreaberta. Não sei por que levantei, nem sei como tive coragem. Só lembro de empurrar a porta com os dedos. Ela abriu rangendo, como se estivesse presa há anos. O quarto era pequeno, abafado, mas muito arrumado. Parecia que alguém ainda cuidava dali. No canto, uma poltrona de amamentação. Ao lado, uma mamadeira de vidro antiga. No chão, uma manta bordada com o nome Henrique. E na parede, várias fotos, todas da mesma mulher com um bebê no colo. As datas mostravam que tinham sido tiradas em menos de um mês. Ali, olhando tudo aquilo, eu não senti susto. Foi um sentimento diferente, como se o lugar tivesse congelado num tempo que não era meu, e como se eu estivesse ocupando um espaço que nunca foi meu. Meu pai fechou o quarto naquela mesma noite, trancou de novo. E no dia seguinte, um padre amigo da família veio até nossa casa. Fez umas orações, espalhou água benta, falou umas palavras que eu nem entendi direito, mas lembro que o rosto dele era sério. Quando foi embora, ele disse baixinho para minha mãe: "Tem lugar que precisa de silêncio para cicatrizar." As semanas seguintes foram mais tranquilas. Eu fui voltando ao normal. Meu irmão também. Parou de chorar à noite. Começou a dormir no berço sem problema. Mas a porta, ela continuou fechada. A gente morou ali até eu completar 15 anos. Depois, nos mudamos de novo. Por coincidência ou não, ninguém nunca mais falou do quarto. E mesmo depois de adulta, eu só consigo falar disso agora porque ainda carrego umas sensações estranhas. Nada que me impeça de viver, mas certas coisas permanecem. Hoje, eu moro sozinha. Tenho minha própria vida.
mas nunca mais consegui dormir com a porta do quarto fechada. Não sei explicar. E tem um detalhe que nunca saiu da minha cabeça. Meu irmão, já adolescente, me perguntou uma vez, do nada, se eu lembrava de uma mulher com o cabelo preso que costumava cantar para ele baixinho quando ele era bebê. Eu congelei na hora. Ele disse isso rindo como se fosse uma memória de infância. Só que ele falou exatamente o que eu ouvia nos meus sonhos. Um tom baixo, meio cantado, quase uma melodia. A mesma frase que eu escutava naquelas noites. Me abre só um pouco. A gente faz muita coisa quando tá com fome. Eu tinha 17 anos e nem documento direito eu tinha. Meu pai tinha ido embora, minha mãe doente. Então, quando o Antônio me chamou para trabalhar num serviço de reforço numa represa velha, eu nem pensei duas vezes. O combinado era ficar uns 10 dias no mato, acampado perto da barragem, ajudando a limpar e reforçar umas galerias por dentro da estrutura. Esse lugar fica no interior de Goiás, quase divisa com Minas. É uma barragem antiga, dos anos 50, desativada fazia décadas. Mas a empreiteira que pegou o serviço não era muito certa. Diziam que tinham autorização, mas era tudo por fora, sem prefeitura, sem nada. Os caras iam lá, faziam o básico e pronto. Ninguém da região confiava muito. O acampamento era improvisado, do lado de uma mata fechada, com barracas de lona, fogão a lenha, rede pendurada em tronco torto. De dia, a gente entrava na estrutura da barragem. Tinha túnel seco, buraco estreito, parede cheia de infiltração. Às vezes, era preciso rastejar com lanterna presa na cabeça. Um dos mais velhos apelidou uma das galerias de Boia Fria, porque era gelada, escura e ninguém queria entrar. Logo no segundo dia, eu ouvi o que até hoje me dá um aperto no peito de lembrar. Estava no fundo da galeria menor, segurando uma lanterna velha. Tudo silencioso, só o gotejar das infiltrações. Aí veio um som, baixo, abafado, meio rouco. Volta! Aqui não! Parado, seco assim. Como se tivesse alguém ali dentro do concreto. Eu gelei. Na hora achei que era um dos caras me pregando peça. Saí meio rápido, perguntei. Riram da minha cara. É o eco, moleque. Para de frescura. No outro dia, a mesma coisa. Mesmo canto, mesmo tom. A voz não parecia de gente que queria assustar. Parecia desesperada. Fiquei calado depois disso, mas comecei a observar. O Rubão, que era o mais antigo ali, jurou ter visto uma figura na beirada da barragem, parada, de noite, olhando para o acampamento. Disse que correu até lá e não tinha ninguém além de nós. Só que isso ele só contou cochichando, no escuro, sem querer que os outros ouvissem. No fundo, ninguém queria encarar o que estava acontecendo ali. E tinha mais coisa. À noite, dava para ouvir água correndo dentro da barragem, mesmo com ela seca, como se algo ainda se movesse lá embaixo. Teve uma vez que eu estava quase dormindo na rede e escutei passos atrás da barraca. Achei que era algum dos caras indo no mato, mas o acampamento estava inteiro dormindo. Um dos cachorros levantou o focinho, rosnou baixo, mas não latiu. Nesse ritmo, cheguei no quarto dia já sem conseguir descansar direito. Foi quando conheci Dona Lourdes, uma senhora que morava num rancho mais adiante e vendia leite e queijo pra gente. Ela me olhou como quem já sabia antes de eu abrir a boca. Você escutou, né? Ela perguntou do nada. Fiquei sem graça, mas balancei a cabeça. Aí ela contou. Em 1958, a represa sofreu um acidente. 3 homens estavam numa inspeção de rotina quando uma das galerias cedeu. A água levou tudo. Eles ficaram presos. Ninguém conseguiu tirar os corpos. Disseram que o resgate demorou, que faltou equipamento. A barragem foi lacrada logo depois. O que aconteceu ali nunca foi enterrado direito. Só cobriram com cimento e esqueceram, ela disse. E antes de ir embora, largou uma frase que não sai da minha cabeça. A água levou tudo, menos eles. Na manhã do 5º dia,
O clima já estava pesado. Os caras evitavam falar do túnel inferior porque, além do cheiro forte, parecia que o concreto estava oco. Um dos engenheiros até comentou que podia estar acumulando gás lá dentro, mas o outro, um sujeito apressado, disse que era coisa de moleque medroso. Mandaram a gente entrar para continuar o serviço como se nada estivesse errado. Fui um dos primeiros a descer. A galeria era mais funda e o calor lá dentro parecia vir do chão. Levei corda, lanterna e um rádio velho, que só chiava. A ideia era reforçar a parede com estruturas metálicas, mas mal deu tempo. Eu já estava uns 15 metros para dentro quando ouvi de novo a voz. Mas dessa vez, diferente. Não era sussurro nem murmúrio. Era um grito seco. "Corre, menino!" Foi tão alto e claro que eu larguei tudo no chão e corri. Subi de volta pelo túnel, tropeçando sem olhar para trás. Quando saí, a estrutura tremeu. Teve um estalo, como se algo partisse no meio. E aí, o desabamento. A galeria afundou parcial, engolindo 2 dos homens que estavam lá dentro comigo. Um deles era o Miguel, que tinha me emprestado a lanterna um dia antes. Nunca acharam o corpo dele. A poeira demorou quase meia hora para assentar. O engenheiro saiu correndo depois. Sumiu, nunca mais voltou. A obra foi cancelada na hora. A empresa fingiu que nem conhecia a barragem. Fiquei dias sem conseguir dormir. Não por causa do que vi, mas por causa do que ouvi. Aquela voz não era um aviso qualquer. Era alguém. Alguém que já tinha morrido ali e que sabia o que ia acontecer. Eu sobrevivi por segundos, por uma escolha, porque escutei. Depois daquilo, nunca mais cheguei perto de represa nenhuma, nem para pescar, nem por curiosidade. Uns anos depois, soube que tentaram demolir a estrutura. Pararam no meio, porque os operários disseram que as máquinas desligavam sozinhas. Riram disso, claro. Dizem que é superstição. Mas eu sei o que ouvi. A dona Lourdes tinha razão. Aqueles que ficaram lá dentro, enterrados no concreto, nunca saíram. E talvez não queiram assombrar ninguém. Talvez só estejam tentando evitar que mais alguém vá pelo mesmo caminho. Às vezes, os mortos não gritam para assustar, eles gritam para avisar. Só que a gente, por orgulho ou ganância, não escuta. Se você gostou da história, se inscreve aí no canal e deixa um comentário. Isso ajuda muito o canal a crescer e faz com que a gente continue trazendo esses relatos reais para vocês. Sabe quando você lembra de uma coisa antiga e por um tempo acha que inventou aquilo, mas aí um detalhe muito pequeno confirma tudo? Foi isso que aconteceu comigo. Eu morava com meus pais num prédio velho, no bairro Floresta, em Belo Horizonte. Era um daqueles prédios que tem cheiro de armário antigo e corredor sempre escuro, mesmo de dia. A gente ficou lá por uns 4 anos, acho. Eu tinha 7 quando a gente se mudou e saí de lá com uns 11. Eu não lembro de muita coisa dessa época com clareza, mas tem um detalhe que nunca saiu da minha cabeça. Tinha um menino que eu via sempre sentado na escada entre o térreo e o primeiro andar. Ele devia ter a minha idade, ou um pouco menos. Usava uma mochila azul, dessas simples, com o zíper meio torto. E estava sempre com os pés sujos, como se tivesse andado descalço por fora. O estranho é que eu nunca vi ele subindo nem descendo. Nunca. Era sempre ali, no segundo degrau, olhando para o corrimão, quieto. A primeira vez que eu vi, achei que ele estava esperando alguém ou descansando. Mas depois, comecei a perceber que ele estava sempre ali. Final de tarde, quase anoitecendo. Não sei dizer se era todo dia, mas parecia que sim. Cheguei a comentar com a minha mãe, perguntando quem era o menino. Ela respondeu sem nem olhar para mim. Deve ser filho de alguém do 101. Só que depois disso, comecei a prestar atenção. E ninguém do prédio falava com ele. Ninguém pedia para ele sair da escada. Ninguém parecia ver ele ali. Eu também não falei muito disso com mais ninguém. Criança esquece rápido, né? Mas eu não esqueci.
Eu lembro de uma vez que eu subi correndo depois da aula e ele estava lá, sentado, com o mesmo olhar parado. Só que naquele dia ele olhou para mim, só olhou, não disse nada. E eu também não disse. Acho que foi nessa época que comecei a ficar com medo de passar por ali. Comecei a subir pelo elevador, que era velho e barulhento, mas pelo menos eu não tinha que ver ele. Quando eu usava a escada, era sempre correndo e segurando a respiração quando passava por aquele trecho. Nunca aconteceu nada de assustador, nada que eu pudesse contar como um susto mesmo. Era só a sensação constante de que tinha alguma coisa errada. O tempo passou. Um dia, voltando da escola, eu tomei coragem. Decidi falar com ele. Não sei o que me deu. Talvez eu quisesse entender se ele era real mesmo ou só coisa da minha cabeça. Fui devagar, desci um pouco, parei perto dele e perguntei: "Você mora aqui?" Ele virou o rosto devagar e falou. A voz era tão baixa que eu quase não ouvi. "Eu não tenho onde subir." Foi isso, só isso. E aí, ele não estava mais lá. Não teve fumaça, nem vento, nem barulho. Eu juro, ele estava ali. E depois não estava. Eu fiquei parada, sem saber se eu tinha sonhado acordada, se eu tinha apagado, ou se ele tinha corrido muito rápido, o que não fazia sentido, porque o espaço era pequeno e eu teria visto. Mas não vi. Entrei em casa tremendo. Contei para os meus pais. Meu pai riu, falou que eu devia ter batido a cabeça. Minha mãe disse que era coisa da minha imaginação. Fiquei com tanta vergonha que nunca mais falei disso. Pouco tempo depois a gente se mudou. Meu pai foi transferido. Eu achei que ia esquecer tudo, mas não esqueci. Anos se passaram. Eu fiz faculdade, comecei a dar aula, minha vida seguiu. E por mais que eu tentasse não pensar nisso, aquele pedaço da escada ainda aparecia nos meus sonhos de vez em quando. E sempre do mesmo jeito. Ele sentado no degrau, olhando para o corrimão. Às vezes, só isso. Outras vezes, ele virava para mim. Mas nunca falava nada. Até que um dia, uma amiga minha me contou que ia se mudar para um AP mais em conta, ali perto do centro. Ela estava toda empolgada, me mostrou as fotos do lugar. E quando me mostrou a fachada do prédio, na hora eu reconheci. Era o mesmo onde eu morei na infância. Na hora eu gelei, mas disfarcei, só comentei: "Nossa, eu morei aí quando era pequena." E deixei por isso mesmo. No fim de semana seguinte, ela me chamou para ajudar na mudança. Eu inventei 1000 desculpas, não queria voltar. Mas ela insistiu tanto, acabei indo. E olha, foi estranho desde o começo. A estrutura era a mesma, o cheiro era o mesmo. E o barulho do portão de ferro, quando fecha com força, me trouxe uma sensação muito específica no peito, quase física, como se eu tivesse voltado no tempo, mas com consciência de adulta. Subimos pelo elevador. Eu evitei olhar para a escada. Mas na hora de descer com umas caixas, ela foi direto pela escada e eu fui atrás, sem pensar. E foi aí que eu vi. Ele não estava lá, mas o lugar estava igual. Mesmo piso quebrado, mesma parede com marca de infiltração. E o corrimão de ferro ainda com aquela pintura lascada. Eu parei ali, fiquei olhando para o segundo degrau. Senti um aperto no estômago. Eu não sabia se falava, se ficava quieta. Mas a vontade de confirmar alguma coisa foi maior que o medo. Mais tarde, quando a gente desceu para buscar mais coisa, aproveitei que o porteiro mais velho estava ali sentado na portaria e perguntei com naturalidade: "Esse prédio sempre teve 5 andares?" Ele confirmou com a cabeça. Aí eu fui mais direta: "Você trabalha aqui há muito tempo?" Ele olhou para mim, me mediu com o olhar e respondeu: "Desde os anos 90. Respirei fundo e soltei. Quando eu era criança, morei aqui. E lembro que tinha um menino que ficava sentado ali na escada. Ele parecia ter a minha idade. Nunca falava com ninguém." O porteiro ficou em silêncio. Olhou para o corredor. E ficou um tempo assim, como se estivesse escolhendo as palavras. Depois disse: "Teve um caso aqui, sim,
Mas já tem muito tempo. Um menino morava no 103. A mãe dele era funcionária de uma das famílias daqui. Parece que ele caiu da escada uma vez brincando. Disseram que escorregou. Ele falou isso bem baixo, como se não quisesse que ninguém mais ouvisse. Foi de noite. A moça saiu para comprar pão, deixou ele sozinho por uns minutos. Quando voltou, já estava lá caído. Chamaram ajuda, mas não resistiu. Eu perguntei, ninguém nunca falou disso? E ele balançou a cabeça. Ninguém gosta de lembrar. E ela foi embora logo depois. Eu agradeci e voltei para a escada. Fiquei olhando para o lugar, me sentei num degrau acima daquele onde ele costumava ficar. E tudo parecia igual, mas também distante, como se aquele lugar tivesse ficado congelado para ele. Uns dias depois, essa minha amiga postou um vídeo, mostrando o AP, o prédio, essas coisas que a gente posta quando se muda. Tava vendo o vídeo à toa, até que ela passou pelo corredor da escada filmando rapidinho, e foi só um segundo. Um frame, pausando o vídeo, bem no segundo degrau, tinha uma sombra, algo muito sutil. Não dava para ver o rosto, mas o contorno lembrava ele. A posição, a mochila, até o jeito de olhar para frente fixo. Eu não falei nada com ela, nem mostrei o print. Apaguei da galeria, mas ficou comigo, porque ali eu tive certeza. O menino ainda está lá. E o que mais me incomoda nisso tudo, o que me faz ficar em silêncio às vezes, sem saber por quê, é que eu desci aquela escada tantas vezes. Passei por ele tantas vezes e nunca perguntei se ele estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu era criança também, eu sei. Mas ainda assim, talvez ele só quisesse ajuda. Eu nunca pensei que ia voltar lá, mas agora, depois de tudo, tem um peso estranho em saber que ele ainda está ali, preso naquele segundo degrau, como se estivesse esperando alguém fazer o que ninguém fez, nem eu.